Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a escolher, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Aleluia. Pai, oramos a Ti, Senhor, neste momento, para que a Tua palavra ela possa fazer o efeito pelo qual ela foi enviada. Pai, que o Senhor possa me usar nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, e que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, possa, Senhor, agir nos corações nesta noite, de uma forma sobrenatural, levando as pessoas, Senhor, a compreender e entender a Tua vontade, o Teu querer, e, Senhor, a tomar posicionamento, em nome de Jesus. Eu oro, agradecido. Sente-se, queridos, sente-se, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos no final do ano, hoje dia 28, 29 e 28. E quando chegamos ao final do ano, sempre nós refletimos e dizemos, ou ouvimos alguém falar o seguinte: o tempo passou rápido demais. Quem já ouviu falar alguma coisa nesse sentido esse ano? O ano passou muito rápido. O tempo passou e nós voamos. E a verdade é que o tempo passa muito rápido mesmo. E por ele passar rápido, nós devemos meditar um pouco mais sobre o tempo que Deus deu, e a esse tempo devemos saber administrar, ou pelo menos tentar administrar melhor, até mesmo do que estamos administrando. Porque este salmo é um convite
a nós pensarmos, meditarmos sobre a brevidade da vida. Nós acabamos de perder um ente, uma pessoa querida no nosso meio. E para ele o tempo nessa terra, nessa vida, chegou ao fim. E por conta de estarmos no final do ano, então, o Senhor nos levou a refletirmos na brevidade da vida. Então, existe uma resistência muito grande. Quando nós propomos a refletir, a pensar sobre a vida, parece que existe uma conspiração. Parece que tem uma conspiração do mundo. O mundo, quando você fala alguma coisa sobre a vida e a morte, ou sobre a eternidade, céu e inferno, as pessoas, elas ficam alheias, não querem saber. A verdade é essa. E essa conspiração, eu creio que é espiritual também. Existe algo espiritual. Porque, além de nós não termos sido feitos para morrer, porque Deus fez o homem perfeito para viver eternamente, sem precisar descer à sepultura, mas por conta do pecado, a morte chega, a morte física, representando também, é uma representação de separação, de morte espiritual. E, além disto, queridos, existe uma resistência natural nossa. O homem natural, ele não consegue refletir nesse propósito. E além disso, existe a questão espiritual, porque o diabo trabalha nisso. E ele trabalha de que forma? Ele trabalha levando e criando coisas para o entretenimento. Para que nós não pensamos, não refletimos. E quando quando nós observamos a televisão, tudo que passa na televisão, não tem nada para refletir, para pensar. São besteróis, o besterol, que é para entreter a nossa mente e nos roubar a possibilidade de refletir, de pensar. Então, cada vez mais você vê essa indústria, e nós somos levados a esses entretenimentos. E aí, queridos, parece-me, dá aquela impressão que a morte não é um fato, que a passagem dessa vida não é fato, que nós vamos ficar aqui por toda a eternidade. Mas é só impressão. Porque quando nós olhamos e refletimos, e por que o diabo ele trabalha para que nós não refletimos, pensamos, matutamos sobre isso? Porque quando a pessoa pensa, reflete, olha para a brevidade da vida, isso leva a pessoa a Deus. Não tem como. Isso nos leva a questões espirituais. Assim, poxa, espera aí. Então, eu queria aqui, rapidamente, refletir com vocês acerca deste salmo e sobre a brevidade da vida, ou a brevidade.
brevidade da vida. Brevidade da vida. É brevidade? É, né? É? É, Bel. Depois ela me corrige lá. Bom, a brevidade da vida. Nós vamos tomar como exemplo aqui Davi. Davi, ele dedica este salmo a um ministro de louvor chamado Gedutum. Aqui no meu cabeçalho da Bíblia fala sobre isso. E este homem que tinha responsabilidade na igreja, nos cultos, de trazer o louvor, e o louvor ser aquele que levar as pessoas a pensarem, a meditar. É interessante, quando eu estava meditando sobre isso, a maioria das músicas dos dias de hoje não leva a pessoa a pensar em nada. Elas são embalagens emocionais, embalam a nossa emoção, não que generalizando. Estou falando música no modo geral. E também as músicas gospels. Eu já ouvi algumas, já cantei até mesmo, músicas que aí pegam um refrão e repete lá umas 500 vezes. Fala, isso aí não é música. Porque não leva a pessoa a pensar em nada, só leva a pessoa no embalo emocional. E os salmos foram escritos para louvar, para cantar. E ele, quando era cantado, ele tinha as suas pausas. Tem algumas Bíblias que têm uma pausa, selá. E quando tinha aquela pausa, o instrumento parava, as vozes paravam. E a intenção era da pessoa refletir o que que estava sendo cantado. Nessa Bíblia eu não tenho aqui, mas tem as Bíblias mais antigas, algumas traduções que tem. E lá no capítulo 5, por exemplo, no versículo 5, antes do versículo 5, eles têm um refrãozinho, sei lá, e antes do 11. E os dois versículos anteriores falam sobre a brevidade da vida. Ou seja, para levar as pessoas a pensar, a refletir sobre a brevidade da vida. Então, diante disso, eu aqui fiz uma separação desse salmo para nós refletirmos aqui rapidamente sobre isso. E a primeira coisa, quando o salmista ele escreve este salmo para refletir sobre a brevidade da vida, ele fala sobre guardar a língua, do versículo 1 ao 4. Olha lá, do versículo 1 ao 4. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, e ateou-se o fogo, então disse eu, com a própria língua. Então, do versículo 1 ao 3, ele começa a meditar na brevidade da vida, e ele fala assim, olha, a vida é muito breve, para que eu abra a boca e murmure demais. Para que eu abra a minha boca em reclamações. Ainda que aqui o texto, o salmo composto, dá a luz que ele estava passando por uma situação difícil. Ele estava passando por problemas aqui terríveis, de angústia. Mas quando ele medita sobre a brevidade da vida, ele diz assim, opa, espera aí, uma das coisas que eu tenho que fazer é refrear a minha
minha língua. É colocar um zíper, uma mordaça na minha boca. Para quê? Para que eu não seja um murmurador diante dos ímpios e venha pecar contra Deus, dando mau testemunho do Deus que eu sirvo. Sabe qual é o problema, queridos? Muitas vezes, em nós, na nossa vida, é que nós temos a língua muito solta. E surgem situações, problemas na vida, e nós começamos a reclamar. E não são poucos aqueles que se intitulam crentes cristãos, que vão abrir o seu coração lá no Facebook, abrindo, jorrando, jogando lá vômitos, né, diante de uma rede social. Porque quando nós falamos em refrear a língua no dia de hoje, nós estamos falando muito mais do que verbalizar palavras, do que falar com a nossa boca. Hoje nós falamos digitando. Hoje nós falamos nas redes sociais. E quanta besteira nas redes sociais de crentes, queridos. Que de vez em quando eu dou uma olhada e falo assim, não, isso aqui eu tenho que excluir. Porque a pessoa passa por situação, qualquer tipo de situação, e ele está ali, está abrindo o coração, está abrindo a boca, está falando coisas que não convém, que não deve se falar, e principalmente numa rede social que os ímpios estão vendo. Esses dias eu estava vendo lá uma filha de uma pastora, dando um testemunho e tal, não sei o quê, falando besteira. Eu sou filha de um pastor, não sei na onde aí, no Rio de Janeiro parece. E aí ela falando, eu queria denunciar aqui os pregadores que vêm, eles cobram uma fortuna e não sei o quê, não sei o quê. E aí eu estava falando assim comigo mesmo, falei assim, uai, se o camarada cobra é porque tem aqueles pastores que pagam. Tem as pessoas que pagam. Se ele vir na Novo Tempo, ele vai passar fome, porque eu não vou pagar para ele. Não é? Então, o salmista, ele diz assim, olha, refreia, vou colocar um zíper, uma mordaça diante do ímpio, para mim não abrir a boca em reclamação e murmuração. Por quê? Porque isso é pecado contra Deus. E além de ser pecado contra Deus, vai atrasar a minha vida, que já é muito breve nesse tempo que eu estou aqui. Tiago, ele fala lá em Tiago capítulo 1, ele fala sobre a língua. Que se nós refrearmos a nossa língua, nós dominamos todo o nosso corpo. Dominamos todo o nosso corpo. Então, você veja que ele fala assim, ó, e ele disse, a minha dor se agravou. Não é que é fácil, queridos. Você está passando por uma situação, por uma angústia, por uma injustiça. E você optar para se calar. Você optar para receber a justiça da parte de Deus, a vingança da parte de Deus. E você não querer a justiça para si mesmo. Não é fácil, queridos. A dor se agrava. Mas bem-aventurado é aquele que coloca essa mordaça na sua boca, que consegue se calar na hora da dor, na hora da angústia, na hora do sofrimento, ficar calado, sim, diante do ímpio, silenciar-se diante do desemprego, da enfermidade, no choro de um filho, no problema conjugal. A palavra de Deus fala assim, para nós sermos prontos para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Agora,
quando a coisa apertou muito, aí ele então fala assim, olha, aqui no versículo 4, veja. Ele fala assim, verso 3. Aí no 3 ele fala assim, embrasiou-se no meu peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Quando ele se angustiou, ele abriu a sua boca, sim, mas para falar com Deus, para falar com o Senhor. E quando ele abre a sua boca para falar com o Senhor, você pode ter certeza, porque nós precisamos falar, temos essa necessidade de compartilhar. Não estou falando, queridos, que você não deve compartilhar um problema. Não estou falando que você não deve falar um problema seu para um irmão, para uma irmã, compartilhar. Mas o que o salmista fala assim, olha, enquanto eu estava diante do ímpio, enquanto eu estava diante daquele que não crê em Deus, daquele que é ímpio, eu calei, cerrei a minha boca. Porque o que o ímpio tem para te oferecer, meu irmão? Para te ajudar? O que uma rede social tem, meu irmão? Aí, 2. Dos versículos 4 ao 6, ele fala sobre que a vida é breve e passageira. Diz assim, ó. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Até o 6. Queridos, imagina daqui 10 anos. Quantos anos você tem? 30? 25? 40? Eu tenho 56. Tenho 56 anos. Daqui 10 anos eu tenho 66. 10 anos demora a passar? Se eu falar para um jovem que tem 25 aqui, ele vai dizer assim, demora. 10 anos está longe. Está longe a minha juventude da minha velhice. Só parece, meu irmão. Só parece. Onde você vai estar daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Daqui 20 anos? Faz 20 anos, fez 20, vai fazer 21 anos que eu estou aqui em Carapicuíba. Parece que foi ontem. 21 anos. Daqui 20 anos, você tem quanto? Tem 40? Vai estar com 60, meu irmão. Você tem 40? Tem 50? Vai estar com 70, está no final. No final da jornada. 20 anos, e daqui 30 anos, daqui 40, daqui 50 anos, a maioria de nós não vamos estar mais aqui. E ainda que passe 70 e 80 anos, nenhum de nós vamos estar aqui mais. Você não vai estar mais aqui, meu irmão. Isso é fato. Isso é fato.
Se você tem 20, a Bíblia diz, em Salmo 90, né? Moisés diz assim que o homem está destinado a morrer, a viver 70 com muito vigor, mas a comida que a gente come, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, cheia de cloro, será que vai dar vigor? Bom, vamos lá. Com muito vigor, 80. Que passar disso é canseira e enfado. Então, 80, olha, 80 já é uma média boa, né? Porque o brasileiro tem uma média, parece que é 70 anos agora de vida, 72 anos de vida, alguma coisa assim. Já é uma média razoável. Mas só isso, meu irmão. Aí o salmista diz assim, a minha vida é nada. Sabe o que é a sua vida, meu irmão? O período da nossa vida nessa terra é aquele tracinho que fica do seu nascimento até o ano da sua morte, aquele tracinho no meio. Você não vai na lápide, não está lá, fulano de tal ano até tal ano, tem um tracinho. A sua vida nessa terra é aquele tracinho. O salmista ele diz assim, não é nada. Pode-se medir com alguns palmos. Um palmo tem 20 centímetros. É uma metáfora da rapidez que a vida passa. É muito rápido. É muito breve. E o salmista ele começa então a meditar nisto, queridos, a meditar nisso. E ele fala aqui, no texto que nós lemos, e as riquezas que você ajunta, para quem será? Esses dias eu estava falando com a minha esposa, nós precisamos começar a gastar o dinheiro. Gastar mais. Né, irmão? Aí a Bel disse assim, não gasta muito não, deixa um pouco para mim. Mas pensou. Mas para quem será? O salmista disse assim, para quem será? Aí eu me reportei lá para Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21. Jesus falando uma parábola de um homem que foi plantar e naquele ano ele colheu muita lavoura, muito mais além do que estava habituado. E ele então desmanchou os celeiros pequenos, fez outros maiores, juntou, colheu tudo, colocou lá no paiol, recolheu tudo nos lugares devidos, e aí ele se deitou e ele diz assim, oh alma, se deleita, aproveita agora. Aí veio Deus e disse assim, louco, se hoje eu te requerer a sua alma, o que é que tem reservado? Para quem será isso aí? E ele conclui a parábola dizendo assim, olha, assim será para com todos aqueles que são avarentos e não é rico para com Deus. Não tem problema o dinheiro, querido. O problema é você ser avarento, você ser um miserável. Para quem será a sua riqueza? Louco, isso é loucura. Você não estender a mão, você não poder ajudar, você não ser uma pessoa que coopera, que compartilha. Isso é loucura, meu irmão. Então, a vida é breve, ela é muito passageira. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Cheguei aqui em São Paulo no ano de 1984. Parece que foi ontem, né? Jovem, 20 e algumas coisas, 20 e poucos anos.
Poxa, nunca imaginava na minha vida, nem pensava na vida ou na morte, nada disso. Nós somos tendenciosos a não pensar nisso, a meditar, a refletir. Então ele disse assim, a vida não é nada, é breve, muito breve. Aí, do versículo 7 ao 11, ele fala sobre refletir na disciplina do Senhor para nos aperfeiçoar. A vida é breve. E nós devemos refletir, queridos, nos intempéries da vida, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, como uma ferramenta de Deus para nos preparar e nos aperfeiçoar para estar com Ele por toda a eternidade. É isso, meu irmão. E Davi, ele era um homem que ele não murmurava, não reclamava, não abria a boca para falar nem contra as pessoas sendo usada por Deus e nem contra o próprio Deus. Quando ele sai do palácio, que ele é escorraçado pelo seu próprio filho Absalão, e ele vai pelo caminho afora, tinha um homem, um tal de Simei, que ele ia amaldiçoando a Davi, e espraguejando, amaldiçoando a família. E aí o Joabe, ele era um dos comandantes do exército de Davi, ele disse assim, espera aí que eu vou já decepar o pescoço desse camarada. Davi disse, não. Este homem não tem culpa, é Deus usando ele como ferramenta. Se o Senhor achar graça e misericórdia, eu voltarei para o reino. Se não, deixa ele. Sabe, queridos, Davi, aqui muito provavelmente, ele estava passando por consequências de algo que ele fez errado, que ele pecou. E as consequências veio, os frutos veio, frutos amargos. E ele tinha consciência disso, que ele estava ali passando por aquela situação como uma disciplina de Deus por conta daquilo que ele havia feito. E isso pode acontecer conosco. Às vezes o seu comportamento, o meu comportamento, são semeaduras erradas, e isso vai reverter em frutos amargos. Mas por que produziu frutos amargos? Deus é ruim para comigo? Não, pelo contrário, o Senhor está aplicando a disciplina porque Ele nos ama, porque Ele tem um propósito de salvação, de libertação, de purificação da nossa alma. Davi tinha essa consciência. E ele tinha essa consciência, olha aqui no versículo 11, por exemplo. Ele diz assim, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. O que isso quer dizer? Quando a disciplina vem, aquilo que nós temos muitas vezes que zelamos com preciosidade no coração, ele passa a perder o seu feito, o seu lugar em nós. Eu nunca vi ninguém que está passando por uma disciplina, ou, sei lá, por uma enfermidade, um problema familiar, um problema de sentimental, tal, que está ali na presença de Deus, que ele está se importando se o time dele, por exemplo, perdeu ou ganhou.
ele está nutrindo algum ídolo que ele tinha como precioso. Não, ele se volta agora a Deus. É o Senhor que ele volta. Isso faz com que nós percamos aquilo que é mais precioso. Às vezes, queridos, o amor ao dinheiro. Às vezes, querido, o amor a alguma coisa que se torna ídolo na nossa vida. Porque tem gente que até os filhos são ídolos, são tropeços para não servir a Deus. E ele diz, quando o Senhor me disciplina, eu perco aquilo que é mais de precioso para mim. Porque é precioso para ele, mas para Deus não é precioso, é uma pedra de tropeço, é algo que está atrapalhando o operar do Senhor, o aperfeiçoamento do Senhor. E Deus, não estou dizendo, queridos, que tudo que vem de ruim para nós são disciplina de Deus, por conta de que nós erramos. Eu não creio num pai tão punitivo assim. Pelo contrário, eu creio num pai amoroso, que disciplina o filho a quem ele ama. Mas Deus pode usar circunstâncias naturais da vida. Deus pode usar um problema, um diagnóstico médico. Deus pode usar um desemprego, uma falta de dinheiro. Um problema na família, um filho que às vezes vai lá para o mundo, vai para as drogas. Deus pode usar a circunstância para tratar nós, para nos purificar, para nos aperfeiçoar, a fim de nós estarmos prontos para aquele dia, para o dia do arrebatamento eterno. Aleluias. Pode. Eu nunca vi alguém passando por situações difíceis reclamar de Deus, murmurar de Deus, em exceções. Ou ser alheio a Deus. Nunca vi. Em exceções, existem exceções. Mas a maioria das pessoas que passa por uma situação difícil, ele se volta para Deus. E Deus usa as situações e circunstâncias para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. Agora, por fim, pensar nas coisas lá do alto. A vida é breve e devemos pensar nas coisas do alto. Versos 12 e 13 diz assim: ouve, ó Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Pensar nas coisas do alto. Ele se volta para Deus. Colossenses no capítulo 3, eu quero ler esse versículo com vocês, irmãos. Colossenses 3, se você puder pôr aí, Bel. Dá só um pouquinho de retorno aqui, o Regi, que eu estou ficando meio rouco aqui, eu tenho que ir lá. Ainda não. Colossenses 3, glória a Deus, é isso, pronto. 1 a 4 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Olha aí, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e
a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Buscar as coisas lá do alto. Queridos, a vida é breve e devemos buscar as coisas lá do alto. O Senhor Jesus disse assim: porque juntais tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, juntai tesouros no céu. E juntar tesouro no céu, queridos, não significa nem simboliza você não querer trabalhar aqui na terra, e você granjear o pão, e você buscar as suas conquistas. Mas significa você se voltar com tudo aquilo que você tem para servir a Deus. Buscar as coisas do alto é você trabalhar, conquistar nessa terra, pensando e investindo no reino. Porque, às vezes, queridos, eu vejo as pessoas muito terrenas. Tinha um amigo meu, que o Senhor já o levou, ele dizia assim, você é muito terrestre. Terrestre. Por quê? Porque só pensa nas coisas da terra. Porque, queridos, a maioria das pessoas, e isso incluindo os crentes, incluindo nós, também estou no meio, a maioria de nós, queridos, trabalhamos para conquistar os nossos sonhos aqui na terra. Bem, eu quero comprar uma casa, um carro, quero comprar isso, aquilo, aí compra a casa, compra o carro, depois eu quero uma chácara, quero uma casa na praia, eu quero não sei o quê, quero um avião. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro e as coisas nunca se sacia. Isso tudo, queridos, é legítimo. Só que as suas conquistas têm que estar alinhadas no investimento no reino. Pensar e voltar e a sua mente, seu pensamento nas coisas lá do alto. Jesus disse assim: porque estáis preocupados com o dia de amanhã? Basta o mal a cada dia. Buscai o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas que você necessita, comer, beber, vestir, ou todas as coisas que você precisa, vos será acrescentada. Aleluias. Por que nós nos cansamos? Hoje eu estava de manhã e fui lá na igreja núclea para participar com os irmãos lá do culto. Senti de ir lá, fui lá. E veio uma palavra dizendo assim: estou cansado de Deus. Deus falou muito assim no meu coração, no meu íntimo. Estar cansado de Deus. O que cansa nós de Deus? O que cansa uma pessoa? Será o trabalho árduo? Porque o trabalho árduo, queridos, eu trabalho. Eu chego em casa e eu durmo bem. Eu vou dormir. Durmo lá às 7, 8 horas da noite, pronto, já acordo bem, descansado. Mas sabe o que cansa, queridos? É que quando você se volta para uma situação, uma circunstância, só aquilo ali, o seu foco está naquilo, aquilo outro ali já passa a ser um cansaço, um enfado. Então, quando você se disponibiliza a ter e conquistar para si, egoisticamente, servir a Deus com o seu dinheiro é enfado, meu irmão. Ser dar o dízimo da sua indenização, do seu 13º, é um enfado.
É uma canseira. Se entregar algo a Deus, é canseira, meu irmão. E você fica cansado. Então, buscar as coisas lá do alto. Quando nós buscamos e alinhamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus, com a vontade, o querer de Deus, as coisas acontecem, meu irmão. Ana passou humilhadamente tantos anos buscando a Deus por um filho. No dia que ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar a Ti de volta para trabalhar na Tua obra, para estar contigo. Aí o Senhor, ela já saiu dali, queridos, e a bênção, o filho já estava gerado lá espiritualmente falando no seu ventre. E ela foi mãe de muitos filhos. Por quê? Porque quando ela pensou nas coisas do alto, ela se voltou para as coisas do alto. Aí as coisas aconteceram. Então, está difícil, queridos? Está complicado? Comece a pensar nas coisas do alto. Volte o seu pensamento a Deus. Larga um pouco, queridos. Se desvincula um pouco dos besteróis. Se desvincula um pouco das políticas da vida. Não adianta, meu irmão. Vou concluir. A vida é breve. Guarda a língua, coloca um zíper, não murmure, a vida é breve. Por que você tem que machucar os outros com as suas palavras? Por que você tem que se expor com as suas palavras? Com os ímpios? Não, meu irmão, você serve um Deus vivo. Qual é o testemunho que você está entregando a este mundo? A vida é breve. Passageira, passa rápido, medite nisto, pense nisto, daqui a pouco, daqui a uns dias, você não estará mais aqui. Você não vai estar mais aqui, meu irmão. Hoje nós vamos fazer o velório do irmão Wilson. Amanhã pode ser o seu, pode ser o meu. E aí? O que é que você tem preparado para entregar a Deus? A vida é breve. Deixe o Senhor te aperfeiçoar e tirar de você o que é mais precioso. O que é mais precioso para você, mas é pecado, é empecilho. São pedras, conceitos, pensamentos. A vida é breve, olhe para o alto, meu irmão. Vamos olhar para o alto. Se o Senhor permitir nós estarmos aqui o ano que vem, que nós estejamos aqui mesmo, olhando para o alto. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, aleluias. Aonde você está olhando? Para onde você está olhando? Aonde que as suas vistas estão focadas? Invista no reino. Invista no reino. E você será abençoado. O Senhor suprirá as suas necessidades. Fica de pé. Vamos orar. Aleluias. A vida é breve. A vida é muito breve. É muito passageira. Passa muito rápido. Aleluias. A geração dos meus pais já se passaram praticamente.
agora já entrou na minha geração. Já tem alguns primos que morreram. E a minha geração, meus irmãos, já vai em tudo para o final. E já vai vindo outra geração. Está vindo outra geração. E as gerações vão passando, querido. Só que você é único para Deus. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Ninguém. Você é único. Você é única. Ninguém tem um gene igual a você. Ninguém tem uma digital igual à sua. Deus te fez único. Para você viver o propósito dele nessa terra. A vida é breve. O que estamos fazendo com nossa vida, meu irmão? A vida é breve. Ela passa. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Que essa reflexão nesse dia você possa não só ficar aqui, entrar no ouvido e sair no outro, mas possa ser uma reflexão para que você possa mudar os conceitos, mudar os seus pensamentos, te aperfeiçoar. Se você já vive na presença de Deus, seus pensamentos são voltados ao céu,